CBN. Agora são 3h13. Teve casos de erros médicos aumentando, segundo o Tribunal de Justiça. O número de processos por erro médico no Brasil foi de 43.929 processos, subindo 57% em relação a 2020. Nós vamos conversar então agora com a doutora Caroline Deitz, que é médica com residência em Medicina Legal e Perícia Médica pela USP. Ela atua como legista particular. Doutora Caroline, muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde. Agradeço o convite aqui e ajudar a esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Nós também agradecemos. Primeiro, um número alto de erros médicos, Ninguém acha que vai levar alguém num centro de saúde para a pessoa errar. Um centro de saúde, um hospital, uma clínica, seja o que for. Mas tem como a gente tentar traçar um paralelo de algo para saber por que o número tem crescido tanto? Tem várias explicações e teorias para isso. O Conselho Federal de Medicina, ele tem uma de que a população tem tido uma maior informação em geral, e essa busca, faz com que eles tenham acesso a entender melhor o caso, e pensar assim, se houve ou não um erro, que na verdade não é mais a denominação correta, E além disso, tem também a especialização dos advogados em direito médico, que é um ramo que tem crescido muito, além da própria população de médicos estar aumentando. Então, hoje a gente tem 440 mil médicos no país, então esse número já é muito maior do que em anos anteriores e também vai trazer um aumento nessas demandas. Caroline, boa tarde. Tayla falando aqui em relação a esse aumento, então, de 57% aí nos processos, por erro médico nos últimos 4 anos. A gente pode também imaginar que as pessoas têm denunciado mais esses casos, quer dizer, esses casos talvez sempre tenham acontecido, mas antes as pessoas não denunciavam, não iam atrás, não processavam, de fato, a operadora de saúde. Exatamente. Então, a judicialização é um fenômeno que já vem em uma crescente há muitos anos. Então, para se ter uma ideia, em 10 anos aumentou 200% o número de processos contra os profissionais de saúde. Então, realmente, a informação, ela faz com que exista maior procura. Então, a própria divulgação desses casos que acontecem, então, todos os dias tem na mídia alguma informação referente a isso. O termo erro médico, ele foi retirado desde março pelo Conselho Nacional de Justiça, porque ele já traz uma responsabilidade para o médico, Então, o próprio termo em reportagens, às vezes, poderia induzir, alguma ideia também, de um erro do profissional e que, na verdade, tem que ser averiguado depois pela perícia. E com a mudança, doutora, qual é esse novo termo, para que agora a perícia possa fazer trazer uma conclusão imparcial que ela sempre trouxe, mas para não ficar essa pecha para o médico? O nome cresceu um pouquinho, então ficou danos morais ou materiais decorrentes da prestação de serviços de saúde. Então, essa mudança veio justamente porque o termo erro médico, ele já traz para o próprio médico a responsabilidade, e que é algo que precisa ser averiguado e nem sempre é o médico o responsável. Então, pode ter envolvido outro profissional de saúde ou a instituição realmente que prestou aquele atendimento ou o conjunto ter colaborado para esse acontecimento. Então, esse é o novo termo desde março. Doutora, aí falando de casos aqui da região, inclusive, que foram aí caracterizados como erro médico, agora houve essa mudança, mas a gente tem um caso, por exemplo, de 2019, de uma moça que teve febre maculosa, teve um diagnóstico aí errado, então os médicos deram diagnósticos como dengue e virose.
ela foi atendida na rede municipal de Piracicaba. A mãe dessa jovem buscou aí por justiça, entrou com processo. Em dezembro do ano passado, por exemplo, o município de Piracicaba foi condenado a pagar uma indenização por danos à mãe dessa jovem, né? Então, quando a gente fala desse erro médico, a gente fala também, às vezes, de um diagnóstico equivocado, de uma assistência que não é correta, não necessariamente, né, daqueles casos que a gente imagina de erros em cirurgias, por exemplo, né, mas um simples diagnóstico errado pode ser fatal ou pode trazer muitos prejuízos também ao paciente, né? Exato. A responsabilização ou do profissional ou da instituição, ela se baseia em 3 pilares, que seria a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, para resumir, a negligência seria deixar de fazer aquilo que deveria ser feito, enquanto a imprudência seria, né, fazer o que não deveria ser feito, e a imperícia, então, fazer mal o que deveria ser feito. Claro que o médico por si, né, então ele já está exercendo a medicina. Em muitos se discute de talvez, o médico não tem como ser perito porque ele já é médico, mas um médico pode estar, por exemplo, atuando em um procedimento específico de uma especialidade ao qual ele não se habilitou, então também se encaixaria. Então, essa é a visualização que a gente vai ter em cada um dos casos. Doutora Caroline, uma dúvida que eu tenho, quando a gente estava até falando no bloco anterior aqui sobre o número de atendimentos no SUS, menos gente, isso significa, né, menos gente tendo um plano de saúde, e a gente sabe que quando vai ter um atendimento, quando vai num lugar muito lotado, que a demora é grande, tem pouco médico para atender, às vezes também só o relato do paciente pode dar um diagnóstico que ainda não é o definitivo, por não ter condição de passar por exame, por exemplo. Isso pode fazer esse número crescer também? Sim, tem a interferência, obviamente, né, na qualidade prestada e na instituição como um todo, de muitas vezes não fornecer determinados aparatos que seriam necessários para aquele diagnóstico, e o médico tem que lidar com o que ele tem de possibilidades ali à frente. É claro que o prontuário ele é muito importante, né? Então, para o registro até das informações, se essa pessoa retorna para um atendimento posteriormente, né? Então, para que o próximo profissional que vai atender já tenha um alerta de saber que ela já foi atendida, e talvez, se aquela prestação naquele primeiro atendimento não foi adequada, ele consiga encaminhar ela para uma outra instituição que tenha mais recursos. Então, vários pontos aí que a gente tem que analisar e que por onde podem sair as fontes de erros, né? Que a gente não consegue não falar nesse termo, mas de alguma dessas imprudência, imperícia ou negligência. Doutora, para o nosso ouvinte aí que nos acompanha, em quais casos, né, a pessoa pode entrar com um processo aí por erro médico, a pessoa que eventualmente se sinta lesada, ou de repente, quando a gente fala de casos mais graves, alguém que perdeu um familiar por algo que considera um erro médico, como fazer esse processo, quando dá, aliás, né, para entrar com um processo por erro médico? Certo. Essa dúvida, ela é bastante recorrente e muitas pessoas ficam, às vezes, com essa questão incomodando, né? Então, tem um familiar, eu gostaria de saber se existiu aqui algum equívoco na conduta. Então, é por isso que é tão importante a gente divulgar essa especialidade de medicina legal e perícia médica, que pouquíssimas pessoas conhecem e que temos também poucos profissionais no país com essa especialidade, e que esse perito particular, ele pode avaliar todos os documentos e ajudar a fazer uma verificação até da viabilidade desse caso, porque a percepção que uma pessoa tem, às vezes, de que foi um erro, porque ela pode ter tido um tratamento ruim pela própria instituição, então não necessariamente seja um dano da conduta médica, mas pode ser mais uma questão moral, né? Então, passar por essa triagem, né, pode ajudar a poupar aí anos de dor de cabeça, porque um processo judicial, ele nunca é um momento feliz na vida de nenhuma das partes, né? Com certeza. Isso mesmo. Bom, muitas dúvidas tiradas aqui, quero agradecer a doutora Caroline Deitz. Ela é médica com residência em medicina legal, perícia médica,
também atua como legista particular. Doutora Caroline, muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN e tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Agradeço, estou à disposição aqui para todos os esclarecimentos necessários. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Vamos para o intervalo?